Esse vídeo vai para o Leonardo Macedo, que precisa consolidar 135 planilhas em uma só. Segundo a descrição dele, todas as planilhas têm a mesma configuração, o mesmo formato, são tabelas iguais, então o que eu vou fazer aqui é simular exatamente o cenário que ele tem para demonstrar como é que isso pode ser feito. Então, a primeira coisa, eu estou criando um arquivo consolidador. Esse arquivo vai ser salvo em uma pasta que eu estou chamando de consolidador mesmo. Criei então 5 colunas nesse arquivo, tá? Sendo que 6 colunas na verdade, sendo que a primeira eu chamei de arquivo, só para a gente conseguir ver depois de qual arquivo os dados vieram. E aí eu começo a criar então todos os 135 arquivos que precisam ser consolidados. Eu vou fazer isso criando uma pasta para colocar todos eles. Então essa pasta eu vou chamar de arquivos para consolidar. E dentro dessa pasta então eu vou colocar uma cópia desse arquivo consolidador que eu fiz, tá? Só para facilitar, para garantir que as tabelas estejam todas iguais. Eu não preciso das duas primeiras linhas nessas planilhas de dados e nem da coluna A, arquivo. Feita essa preparação, eu vou colocar então 20 linhas de dados aleatórios. Eu salvo o arquivo, fecho e agora eu vou começar a fazer cópias desse arquivo. Então agora copiando várias vezes os arquivos até a gente chegar a 135. Agora, voltando para o arquivo consolidador, a gente vai começar a escrever o nosso código. Primeira coisa é inserir um módulo. E por uma questão de boa prática, eu sempre uso
a opção Option Explicit. Isso faz com que eu seja obrigado a declarar todas as variáveis que eu usar no meu código. Eu recomendo que todo mundo faça isso, porque permite depois que você se livre de uma série de erros possíveis. Outra coisa que eu recomendo fortemente é sempre colocar o passo a passo, né? O que é que a gente pretende fazer. Então eu já tinha escrito isso no arquivo de texto, trouxe para cá para guiar o resto da programação. E agora é hora de começar a codificar. Basicamente o nosso código vai ter uma sub, que vai ser consolidar. Essa sub vai disparar tudo que a gente precisa fazer. E podemos começar a declaração de variáveis. Então a primeira variável que eu estou declarando, essa sheetCons, ela vai ser usada para nossa worksheet de consolidação, então é a tabela de destino. Uma outra variável sht, que eu vou usar para cada uma das sheets que tiverem nos arquivos, em cada um daqueles 135 arquivos. Então dentro de um loop, depois eu vou usar essa sht para receber a worksheet. Eu sempre prefiro declarar uma nova variável para a aplicação do Excel. Isso faz com que eu possa abrir e fechar arquivos em uma outra instância do Excel, sem precisar me preocupar no quanto isso vai afetar a instância que eu estou usando naquele momento, que eu estou executando. Ou seja, o consolidador vai ser rodado em uma instância do Excel e os arquivos que serão consolidados vão ser rodados em outra instância. Então, começando com a limpeza da tabela de destino. Antes de mais nada, eu preciso instanciar essa sheetCons, colocar a sheet correta nela. Então, eu uso this workbook para garantir que ela receba a sheet que está nesse workbook que eu estou trabalhando no momento. E aí eu vou usar a variável RNG, que é do tipo range, para receber a primeira posição do meu range de dados que está agora na A4. E vou em seguida fazer um resize desse range para pegar 1000 linhas, que para esse exemplo já está bom demais. Uma vez feito isso, eu posso usar a função, aliás, o método clearContents para garantir que esse range todo esteja limpo, que eu não tenha dado nenhum na tabela. E aí vamos para a parte 2, listar os arquivos que estão na pasta. Aqui eu posso usar uma nova variável de coleção. Ela é bem útil, em algum outro vídeo eu posso explicar um pouquinho melhor quando usar uma collection, quando usar um dictionary, quando usar cada tipo de variável.
Tá, mas nesse caso eu vou criar então uma nova função para percorrer os arquivos de uma pasta e adicionar todos os arquivos que eu encontrar lá dentro de uma collection, então dentro de uma coleção de arquivos. Então, começando essa função listar arquivos em coleção, a gente precisa declarar alguns caras aqui que vão ser usados no loop. Então eu vou usar essas variáveis. E eu vou instanciar aqui usando o createObject o meu objeto do tipo FileSystemObject. Tá? Isso faz com que a gente consiga usar o VBA para pesquisar arquivos, para usar o sistema do Windows, né? O sistema de arquivos do Windows. Dentro dele a gente tem uma função que é essa getFolder. A getFolder vai precisar de alguma pasta especificada, então eu vou voltar e vou colocar nos meus parâmetros ali essa pasta especificada e vamos seguir construindo a função. Vamos criar uma nova coleção, né, para listar arquivos em coleção. A gente coloca ali igual a new collection. E aí depois a gente vai criar um loop, né, que vai percorrer cada um dos arquivos da pasta. E a gente vai verificar se pelo menos a extensão do arquivo tem XLS. Então a gente pode usar o inString para isso e verificando se ele encontra uma posição maior que 0. Ou seja, se ele encontrar XLSX no arquivo, ele vai retornar uma posição maior que 0. Se for isso, eu adiciono esse cara na minha coleção. Então, muito bem, isso é tudo que a gente precisa para listar os arquivos. Então, vamos preparar para chamar essa função. Mas para isso eu vou precisar criar também uma variável do tipo collection para receber essa minha coleção. Vou mudar o nome aqui para callArquivos. Eu costumo padronizar e usar call com 2 L's sempre no começo das variáveis do tipo collection. Como a collection é um objeto, eu preciso usar o set no começo. Então, uso set callArquivos igual a new collection, só por uma questão de limpeza, né, garantir que ela seja de fato instanciada. Na verdade, nem precisaria disso, porque dentro da função listar arquivos eu já faço isso também. Mas não tem problema nenhum fazer 2 vezes. Então agora eu preciso passar como parâmetro o nome da pasta. Vamos lembrar que o nome da pasta vai ser, na verdade o caminho vai ser o local onde eu estou com o meu arquivo consolidador gravado, e aí dentro desse mesmo local eu tenho uma pasta chamada arquivos para consolidar. Então eu preciso lembrar de concatenar o thisworkbook.path com o / arquivos para consolidar.
Sempre vale a pena fazer alguns testes no meio do caminho, e é o que eu vou fazer agora, só para ver se eu consegui pegar a coleção de arquivos corretamente. Vamos primeiro colocar quaisquer dados no meio da tabela, só para garantir que a limpeza também tenha funcionado. E vamos rodar a função. Então ali com um ponto de parada no final, vamos olhar a variável call arquivos. Realmente ela tem 135 itens, ou seja, pegou 135 arquivos, eu tenho o caminho completo de cada um deles ali. Ótimo, é o que a gente precisa. Agora a gente começa a estrutura para a abertura dos arquivos. Então antes do loop, antes de começar o loop, eu vou criar uma nova instância do Excel. Então eu uso o new excel.application. Logo em seguida eu vou determinar que essa nova instância do Excel fique visível. Isso eu normalmente faço só durante os testes e não faço, eu deixo como false, esse visible igual a false, quando isso vai para produção, porque o usuário não tem que ficar vendo todas as telas abrindo e fechando, os arquivos que estão sendo consolidados aparecendo, piscando na tela. Eu também desabilito alertas e desabilito os eventos para essa nova instância do Excel. Eu poderia aqui desabilitar cálculos também, deixar os cálculos manuais, que é uma ótima prática também, e poderia fazer com que o screen update tivesse false. Isso faz, essas duas coisas fazem com que o código seja executado absurdamente mais rápido. Mas aqui só como para demonstração eu vou seguir dessa forma mesmo. Então agora eu vou criar um loop que vai passar por cada um dos arquivos. Então desde da primeira posição dessa collection de arquivos até a última, até a contagem, eu vou, antes de mais nada, abrir o workbook, eu vou abrir esse arquivo. Nota que eu abro o arquivo dentro do xlapp, ou seja, eu estou abrindo o arquivo dentro dessa nova instância. Aí já estou atribuindo direto ao WB, a variável WB, que é uma variável do tipo workbook. Nós vamos precisar saber quantas linhas a gente tem de dados para que a gente consiga posicionar direitinho o range de cada uma dessas tabelas. Então na tabela de origem, esse workbook está sendo aberto agora, eu vou usar o worksheet function count a, vou usar o que é similar ao contar valores em português. Vou usar essa função para me dizer quantas linhas de dados eu tenho em toda a coluna A. Mas antes eu preciso instanciar a variável da worksheet, a sht, que eu me esqueci, então volto aqui, faço wb.sheets e eu estou colocando o parâmetro 1
Porque eu sei que eu só tenho uma sheet em cada um desses arquivos, então eu posso fazer isso, eu posso só apontar que ela é a primeira sheet da coleção de sheets. Vou adicionar um "-1" aqui para desprezar o cabeçalho, né? Já que o cabeçalho também contém valor, ele vai ser contado. Então, se eu fiz tabelas com 20 linhas de dados, o meu contador daria 21, e já vou tirar um para desprezar o cabeçalho. E agora eu vou passar os dados, vou colocar todos os dados dessa planilha, dessa tabela, dentro de um array. Essa é uma forma bem eficiente de transportar dados. Quando a gente aloca um range para um array, a gente cria automaticamente um array bidimensional. Deixa eu voltar aqui antes. Na verdade, eu preciso criar o range do tamanho certo e aí sim alocar os dados desse range no array dados. Agora eu preciso também saber em que linha eu devo inserir esses dados na minha tabela de destino, tá? Que é a minha sheet cons. E para isso eu vou fazer um processo similar. Ao invés de eu contar a coluna inteira, como eu tenho algumas linhas em branco nessa coluna antes de começar a parte de dados, eu vou contar a partir da célula A4. Então, eu vou contar da A4 até a 10.000, por exemplo. E vou colocar esse valor, essa contagem em count linhas destino. Aqui nota que eu não tirei, não fiz aquele "-1". Não fiz o "-1" justamente porque eu já contei a partir da A4, ou seja, eu já pulei o cabeçalho. Em seguida eu posso até reutilizar aquela variável RNG para fazer o meu range que vai receber os dados. Preciso sempre lembrar de declarar as variáveis, já que eu usei o option explicit lá em cima. E aqui vou usar um truquezinho para determinar o tamanho do range corretamente. Tá? Nota que eu posiciono sempre na minha célula A4, que é a primeira delas, e aí eu faço um offset contando o número de linhas, ou seja, eu vou percorrer, eu vou andar, né, X casas para baixo, X células para baixo, então o número da minha contagem, e nenhuma coluna para a direita. A partir dessa nova posição, eu vou dimensionar o meu range, que vai receber os dados.
Uma característica importante para a gente transportar dados por meio de arrays é que o range que vai receber os dados precisa ter exatamente o mesmo tamanho do meu array. Então eu uso aquele ubound, né, que é upper boundary, que é para eu saber o tamanho do meu array. Então eu estou usando o ubound passando o meu array, passando logo em seguida que eu quero o tamanho da primeira dimensão, ou seja, o número de linhas do meu array. Tá? E aí eu já fixo 5 colunas, porque eu já tenho certeza que eu só tenho 5 colunas lá. Poderia passar ubound array dados, vírgula 2 para pegar a segunda dimensão, não teria problema nenhum. Uma outra coisa aqui que eu vou fazer antes como eu criei uma primeira coluna chamada arquivos, então eu quero que essa coluna receba o nome do arquivo que eu estou consolidando. Então primeiro eu vou dimensionar aquele RNG, aquele range ali, só para a primeira coluna, mas o número de linhas necessárias. E vou fazer com que ele receba o caminho completo do arquivo que está em call arquivos. E o restante dos dados vai a partir da coluna B. E aí tudo que eu tenho que fazer é dizer que aquele range vai receber tudo que está dentro do array de dados. Então, verificando aqui, a gente já percorreu boa parte do que a gente se propôs a fazer. Agora o que falta é fechar o arquivo. Para isso, a gente simplesmente usa wb.close e passa o parâmetro false para garantir que ele não salve qualquer alteração. Em seguida, vale a pena, né, apesar da gente não precisar fazer isso, mas vale sempre a pena a gente liberar a variável. Então a gente faz um set wb igual a nothing. O mesmo vale para a instância do Excel que nós abrimos. A gente precisa dar um quit nela, para garantir que ela seja fechada depois que terminar todo o looping, e aí a gente dá um set xlapp igual a nothing. Só para que a gente veja algumas coisas acontecendo aqui, consiga triar direitinho em que etapa do código a gente está, vamos colocar alguns debug.prints aqui. E no final vamos deixar uma message box, só para alertar para a gente quando estiver pronto.
Vale sempre clicar lá em cima em Debug, né, para verificar se teve algum erro de digitação, alguma variável que a gente deixou de declarar, seja o que for. Tá? E ok, no nosso caso nenhum erro, ótimo, podemos seguir. Vamos colocar alguns pontos de parada também para fazer a primeira execução e perceber qualquer erro que eventualmente a gente tenha cometido. Legal, executando pela primeira vez, então ele parou no nosso ponto de parada. Agora a gente vai apertando F8 para andar passo a passo e verificar o que está acontecendo. Legal, abriu o arquivo. Então agora a gente vai instanciar a sheet. Muito bem. Fazer a contagem de linhas, pegou 20 linhas de dados. Perfeito, era o que a gente precisava. Agora vou atribuir todos esses dados a um array e vamos fazer a contagem de linhas destino. Opa, aqui tem um erro. E o erro está justamente no fato da gente ter feito o worksheet function olhando para a instância errada de Excel. Então tá aí, esse xlapp deveria ser só application. Vamos corrigir isso agora. Legal, isso deve ser suficiente para rodar de novo. Vamos fechar manualmente o Excel e vamos rodar mais uma vez. Isso aconteceu porque o sheet cons, aquela sheet consolidadora, não existe dentro do xlapp. Ela existe dentro da aplicação, do application, daquela instância que a gente já está rodando. Então vamos lá, tudo de novo, passou, e agora sim, não encontrou nenhuma linha porque a tabela está limpa, é o primeiro arquivo. A gente pode sempre checar o range se ele pegou a posição correta. Então ele está dizendo que vai colar, vai colocar dados da A4 até a A23, perfeito, que é o nome do arquivo que a gente queria colocar na primeira coluna. Agora vamos ver de novo se o próximo range está correto também. Colou dados corretamente até a linha 23. Fechando o arquivo e vamos para o próximo. Então, de acordo com esse range, ele vai começar na A24. Vamos ver? Foi. Perfeito. E agora, depois de duas passagens, a gente já pode seguir, executar tudo. Legal, a gente já consegue acompanhar que todos os arquivos estão sendo abertos e fechados como esperado. Vou aproveitar e acelerar um pouco o vídeo nessa parte para a gente ver o resultado final. Legal, feitos os 135, tudo pronto. Ficou aqui um ponto de parada que a gente pode simplesmente passar. E vamos salvar isso aqui e dar uma olhada lá no resultado. A gente consegue ver aqui logo na coluna A lista de arquivos, exatamente como a gente deveria enxergar, 20 linhas por arquivo, mais ou menos.
E vamos ver um total de 2.700 linhas. Isso significa 20 vezes 135, ou seja, a gente tem exatamente o que deveria ter. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido passo a passo para montar o consolidador do início ao fim. E quero deixar o convite para você se inscrever no canal. E sempre a gente vai postar novos vídeos ensinando passo a passo como a gente resolve tarefas complexas no Excel ou como a gente resolve as dúvidas dos usuários, como foi o caso de hoje. Até a próxima, um abraço!